Esse é o tipo de vídeo que eu amo fazer porque é um vídeo extremamente prático e que vai te ajudar basicamente a identificar hábitos e comportamentos para se tornar irreconhecível. E por irreconhecível, eu quero que você entenda que é basicamente uma pessoa muito melhor do que você é hoje. Não irreconhecível que você vai se tornar uma pessoa pior, uma pessoa que os outros não vão reconhecer mais de uma maneira negativa, mas aquele tipo de pessoa que as pessoas vão olhar para você e falar: "Meu Deus, como ele evoluiu" ou "como ela evoluiu". A grande questão, eu sempre repito aqui para vocês, é que a única maneira da gente criar essa realidade, óbvio, pra gente mesmo, porque a melhor sensação que existe na nossa vida é a sensação do progresso, é a sensação de que a gente evoluiu e nada motiva mais do que isso. Mas eu quero dizer para vocês é que toda essa evolução de hoje para os próximos 5 anos, ela se dá com base em hábitos e hábitos são basicamente comportamentos repetidos. O que eu quero dizer é que a vida não dá saltos, ninguém evolui de um dia para a noite, ninguém se torna uma pessoa muito melhor do dia para a noite. A natureza não dá saltos, nós não damos saltos. Basicamente, tudo que acontece de bom na nossa vida é o acúmulo de bons comportamentos. E hoje eu quero te trazer 20 desses comportamentos que eu tenho certeza que vão te ajudar muito a ser uma pessoa melhor. Porque de fato, eu acredito do fundo do meu coração que todos nós carregamos esse desejo. Não existe uma pessoa viva no mundo que não carregue o desejo de ser uma pessoa melhor. De fato, eu não acredito nisso. Esse desejo pode estar adormecido, esse desejo pode estar anestesiado por uma vida baseada em automáticos, por uma vida baseada sabe aquelas pessoas que andam em fila, basicamente hipnotizadas rumo a um lugar não legal, mas que elas nem acordam para isso? Aquelas pessoas que passam de segunda a sexta-feira reclamando do trabalho, bebem sábado e domingo, voltam para a semana no automático e nem se questionam se elas podem fazer mais, ganhar mais, ser pessoas melhores. Elas só vivem essa vida até o momento basicamente de se aposentar e aí esperar a sua velhice e consequentemente a sua morte. Se você não é esse tipo de pessoa, se você identificou esse desejo de evoluir, eu tenho certeza que esses 20 comportamentos aqui vão te ajudar muito. Começando com cumpra o que você promete. Gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer para ser pessoas melhores é, a partir de agora, cumprir o que a gente promete. A gente brinca com isso e a gente acha isso até engraçado, mas um dos maiores erros que a gente pode cometer é prometer, que a gente pode cometer é prometer coisas que a gente não pode cumprir. E a gente brinca achando que o nosso cérebro leva isso na brincadeira. Mas todas as vezes que a gente promete algo e não cumpre, que a gente fala que vai fazer alguma coisa. Eu falo que amanhã eu vou acordar cedo e não acordo. Eu falo que amanhã eu vou na academia e não vou. Eu falo que amanhã finalmente eu vou iniciar aquele projeto que eu estou adiando e não inicio. A gente vai mostrando para o nosso cérebro que nós somos pessoas inconfiáveis. E quanto mais a gente mostra isso para o nosso cérebro, mais a gente vai agredindo a nossa própria confiança. E uma pessoa sem confiança é uma pessoa que não consegue simplesmente sair da zona de conforto, porque ela não confia que ela consegue. Quanto menos confiança você possuir, menos você aceita projetos. Quanto menos projetos você aceita, menos possibilidades você tem de mudar a sua realidade e você vai se tornando uma pessoa que vai se prendendo dentro do próprio casulo. E quanto mais você permanece dentro desse casulo, mais você diminui as suas chances de se tornar uma pessoa melhor. Então, tome muito cuidado com aquilo que você promete para si mesmo. Muito cuidado mesmo, não é uma brincadeira. Quando você fala que vai fazer e faz, você ensina seu cérebro que você é uma pessoa confiável. Porque aí você vai começar a perceber que, cara, se eu prometi eu vou fazer, porque eu confio em mim. Mas tem pessoas que falam da boca pra fora: "Ah, eu vou acordar amanhã", e não acorda, e sabe que não vai acordar, e no fundo sabe, porque elas acham que isso é uma brincadeira, porque não tem problema eu mentir pra mim mesmo. Então, esse comportamento de cumprir aquilo que você promete é o primeiro comportamento dos 20 que eu vou ensinar aqui. O segundo, valores antes dos objetivos. Ó, olha que legal, olha que tecnologia que eu tô aqui para falar para vocês. Trouxe duas folhinhas. Valores antes dos objetivos. Basicamente, presta atenção, não adianta nada você traçar metas que não são congruentes com os seus valores.
Falei isso para vocês em alguns vídeos atrás, mas pensa comigo. Se o seu valor é liberdade, se o seu valor principal é liberdade, você anseia por liberdade, você anseia por fazer sua própria rotina, você anseia por natureza, você anseia por, enfim, por poder viajar, você anseia por liberdade geográfica, que está tão na moda que as pessoas falam, e se o objetivo principal é ser promovido em uma empresa que te dá tudo menos liberdade, vai chegar um momento que você vai se sabotar. Então, existe um passo anterior a traçar metas, que é basicamente entender aquilo que importa para você. E eu sempre faço um exercício muito legal que você pode se fazer imagine a sua vida daqui a 5 anos em uma terça-feira comum. Não imagine no final de semana, porque é muito fácil ser feliz em final de semana. Mas imagine a sua vida em uma terça-feira comum daqui a 5 anos e pensa, quem eu quero ser nessa terça-feira? Onde eu vou trabalhar, onde eu vou morar, como vai ser minha família, como vai ser minha casa. Imagine o que de fato você quer fazer enquanto valores, enquanto desejos. Suas metas, seus objetivos nascem daí, não o contrário. Perfeito? Terceiro, revisões semanais. Por favor, não caia no automático de iniciar uma semana sem entender o que deu errado ou deu certo na semana anterior. Eu sempre falo para vocês que a revisão semanal é a melhor maneira de pegar problemas antes que eles se tornem insolucionáveis ou pelo menos antes que eles se tornem insuportáveis. A revisão semanal mostra o que eu fiz de errado em uma semana e não deixe que uma semana ruim se torne um mês ou um ano ruim. As pessoas que revisam suas semanas, elas conseguem pegar problemas antes que eles se tornem grandes problemas. Elas pegam um problema na raiz, e aí eu resolvo esse problema na raiz, e eu consigo começar a próxima semana de forma a não cometer os mesmos erros que eu cometi na semana anterior. Às vezes eu vou cometer, óbvio, nós somos seres humanos, mas eu me torno muito melhor em identificar onde eu posso melhorar, para que uma semana possa ser sempre um pouco melhor do que a outra, e assim sucessivamente eu vou evoluindo. O problema é que a gente vive no automático, a gente não reflete, a gente passa o final de semana se entupindo de bebida, se entupindo de drogas ou se entupindo de estímulos, e aí a gente começa a outra semana sem nem um pouco refletir sobre a semana que passou. E aí a gente vive cometendo os mesmos erros. É aquela pessoa que não vive 52 semanas no ano, ela vive uma semana 52 vezes porque ela não se questiona sobre aquilo. Quarto, perguntas melhores. Se você não fizer perguntas melhores, se você realmente não parar para refletir sobre a importância de perguntar para as outras pessoas, ou a importância de realmente entender como você pode questionar as pessoas de forma a tirar o melhor delas, você vai viver uma vida abaixo do que você pode. Pensa comigo. Quantas pessoas melhores do que você em várias áreas você conhece na sua vida? O quanto você questiona elas, o quanto você pergunta para elas, quão boas são as suas perguntas. Porque todo dia que a gente sai de casa, a gente precisa entender que as pessoas não vão nos dizer aquilo que a gente quer saber se nós não questionarmos. A inteligência artificial está aí para isso também. Porque o ChatGPT, o Gemini, Claude, enfim, todas as inteligências artificiais que foram surgindo e vão continuar surgindo e vão continuar evoluindo, são ótimas para quem sabe questionar, para quem sabe perguntar, para quem sabe formar prompts. Porque se para uma pessoa que não sabe fazer boas perguntas, a inteligência artificial só vai te fazer chegar mais rápido no lugar errado, porque você não sabe nem questionar qual é o lugar certo, você não sabe nem fazer argumentações, nem boas perguntas. Pessoas inteligentes a mesma coisa. Quantas pessoas excelentes você tem ao seu redor, só que você não questiona essas pessoas. Você não pergunta como que elas conseguiram fazer determinadas coisas, o que que elas podem te ensinar. E aí você vive o tempo inteiro fazendo perguntas ruins. Então, fazer perguntas melhores é a melhor maneira de extrair, vou usar a palavra melhor de novo, tá? Desculpa, o melhor das pessoas. Então aprenda a fazer boas perguntas. Boas perguntas é o principal passaporte para o conhecimento. Quinto, ler diariamente, falando em passaporte para conhecimento, né? E aí eu não digo livros sobre desenvolvimento pessoal, não digo livros sobre romance, digo livros. Basicamente é a maneira que você tem de abrir uma torneira de conhecimento na sua vida. E existem pessoas que vivem o tempo inteiro com essa torneira fechada. Existem pessoas basicamente que enchem o balde uma vez, um ano na sua vida e vivem usando esse balde que foi cheio uma vez. E pouco a pouco elas vão usando essa água desse balde até o momento que não tem mais nada para tirar dali. E essas pessoas percebem que elas estão ultrapassadas, ou que elas não têm mais conhecimento, ou que elas estão se sentindo para trás em relação à sociedade, para trás em relação às outras pessoas.
Basicamente, a maneira que a gente tem de se manter evoluindo, se manter tendo boas ideias, se manter atualizados, é ler diariamente, ler bons livros. E aí, de novo, se você não gosta de livros de desenvolvimento pessoal, livros de pessoas notáveis que podem te ensinar a resolver problemas, livros um pouco mais técnicos, leia romance, leia livros sobre espiritualidade, leia livros que de fato vão te fazer refletir sobre temas importantes para você, ou pelo menos aguçar a sua imaginação, a sua criatividade para ser uma pessoa melhor. Mas ler é basicamente abrir uma torneira de conhecimento na sua vida e não fazer com que você viva utilizando o mesmo balde que você encheu há 5 anos atrás, quando você fez uma faculdade, por exemplo. 6. Escrever diariamente. Esse é um principal gargalo, talvez, na minha vida. Porque eu sempre começo esse objetivo, e aí, como uma pessoa normal e falível, que eu sempre trouxe para vocês que eu não sou um super-herói, eu acabo esquecendo muitas vezes. Mas escrever é a melhor maneira de tirar ideias da minha cabeça e colocar no papel, porque a gente esquece. Muito provavelmente você tem 20, 30, 40, 50, 60, 100 ideias durante um dia. Quanto dessas ideias permanecem com você? Talvez 2, 3. E as talvez nem sejam as mais importantes, mas sejam as que emocionalmente mais carregam peso para você. Porque a nossa memória, a gente não lembra das coisas importantes, a gente lembra das coisas emocionalmente pesadas. Então, trazendo um pouco da neurociência da memória, as coisas que ficam guardadas na nossa memória são dias importantes emocionalmente, não racionalmente. Percebem? Então, quantas ideias a gente acaba perdendo porque a gente encheu o balde do conhecimento da leitura, que é o hábito anterior, e a gente basicamente não dá vazão para esse balde. Ou seja, esse balde transborda e a gente perde grande parte daquela água, daquele líquido daquele balde, porque a gente não coloca ele em um lugar seguro. Então, se você lê muito, tem muitas ideias, anote essas ideias, porque tudo bem, 90% dessas ideias você não vai utilizar, mas aqueles 10% que você vier a utilizar vai valer a pena pelos 90% que você não utilizou. Então lembre sempre, anote as palavras, anote as palavras não, anote as ideias mais importantes que você tem. Tenha o hábito de escrever durante 5 minutos por dia como foi seu dia, ou antes do dia começar, que é o meu momento favorito, anote. Cara, hoje eu tô pensando nisso, talvez seja uma boa ideia a minha empresa contratar alguém para o marketing, tô pensando em demitir aquela pessoa, tô pensando em começar a produzir conteúdo sobre X, vi uma ideia que pode fazer sentido para um vídeo que eu quero fazer amanhã, anota para você não esquecer. E aí revisita aquelas anotações e você vai ver que tem muito ouro ali. Porque muito das respostas que você procura estão dentro da sua própria cabeça e você acaba esquecendo porque vive se enchendo de estímulo e enchendo muito o balde e não dando vazão para esse balde. Aprenda algo difícil, o hábito número 7. Aprender algo difícil basicamente te ensina que você é capaz. Linka muito com o hábito número 1 que eu falei pra vocês, porque todas as vezes que a gente aprende algo difícil, algo novo, algo complicado, a gente basicamente ensina para nós mesmos que nós somos capazes. A nossa capacidade, o nosso conhecimento, realmente nossa capacidade de fazer coisas melhores, de ser produtivos, ela é assim, um problema, eu me igualo a esse problema, supero esse problema, minha capacidade diminui, minha capacidade aumenta. Um problema maior, eu treino, eu me melhoro, eu passo esse problema, resolvo, minha capacidade aumenta. Ou seja, aprender algo novo, resolver coisas difíceis é a melhor maneira de evoluir a nossa capacidade, porque a gente se obriga a ser pessoas melhores. Entendem? Então a melhor maneira de resolver um problema é basicamente entendendo, aumentando sua capacidade e fazendo coisas novas e coisas difíceis. 8. Cultivar o silêncio. Outro ponto para mim que é muito difícil, porque a gente vive num mundo barulhento, a gente vive num mundo em que a gente vai dormir com as redes sociais, a gente acorda pegando o celular, a gente não consegue ficar, eu sempre uso esse exemplo, parado num elevador sem pegar o celular, a gente não consegue parar numa sala de espera do dentista sem usar o celular. E tudo que a gente, microespaços que a gente tem para cultivar o silêncio, a gente preenche com mais estímulos. E apenas no silêncio a gente consegue encontrar algumas coisas que a gente não encontra ao longo do tempo. Basicamente, quando a gente encontra o silêncio, a gente dá um jeito de ouvir aquilo que mais importa, que é a nós mesmos. Por isso que a meditação se torna cada vez mais importante. A meditação nada mais é do que o treinamento em ouvir o seu próprio cérebro, do que exercitar ouvir os seus próprios pensamentos, do que exercitar ouvir aquilo que você tem dentro de você e não se assustar com isso. Cada vez mais a gente se assusta com nós mesmos, a gente não aguenta ficar na paz do nosso momento interno, a gente não aguenta ter 5 minutos de ouvir os nossos pensamentos.
A gente quer sempre preencher esses momentos com novos estímulos. Então, cultivar o silêncio é basicamente treinar o seu cérebro para ficar em paz com você mesmo. 9. Questione-se. A gente não vai conseguir, de fato, ser pessoas melhores sem questionar aquilo que a gente faz. E questionar aquilo que a gente faz é basicamente o porquê você acorda no horário que você acorda, por que você come o que você come, por que você está na profissão que você está, por que você casou com quem você casou, e se questionar mesmo. Por mais doloroso que seja, a gente precisa entender que nós vamos tomar decisões erradas. E é muito melhor a gente tomar uma decisão errada e perceber que a gente tomou essa decisão errada do que continuar com ela pro resto da nossa vida por medo. Então, questionar é entender e ter a humildade de que eu vou errar. E a única maneira de evoluir é basicamente entendendo que eu posso errar, eu sou um ser falível. E aí, questionar as minhas crenças, questionar as minhas ideias, questionar os meus projetos, para que eu não cometa aquele erro da falácia do custo irrecuperável. Acho que vocês já ouviram falar. Que é aquele erro de que eu permaneci tanto tempo num projeto que eu tô vendo que não vai dar mais certo, mas eu já tô tanto tempo fazendo isso que agora eu quero ir até o final, porque eu já investi tanto naquilo. Então eu acho que aquele custo é irrecuperável, eu permaneço em um projeto que eu sei que eu vou errar, mas porque eu já avancei muito. É a pessoa que fez 4 anos de direito e quer encerrar o 5º ano mesmo tendo certeza que não vai atuar. Tá? Então questione-se, questione as suas ideias, questione as suas crenças, questione os seus projetos. Se questione. 10. Diminuir estímulos. Já falei sobre isso, né? Basicamente, existem diversos tipos de torneiras, daquele analogia do balde que eu fiz. Existe a torneira das redes sociais e é uma torneira de lama. Olha a analogia que eu criei agora, eu acho que vai exemplificar muito para vocês. Nós temos um balde da nossa vida que é basicamente um balde de tudo que cabe de conhecimento para nós num dia, tá? Existem várias torneiras para a gente encher esse balde. As redes sociais, Reels, TikTok, ou memes, ou coisas que realmente não nos agregam em nada, são lama, são água suja, água que não nos agregam em nada. Existe a torneira dos livros, que aí é água, é cristalina, a torneira dos estudos, que é água cristalina, a torneira de estar com pessoas melhores do que a gente, que é água cristalina, e existe a sujeira, que é aquilo que não nos agrega em nada, mas que a gente enche porque nos dá uma sensação de um pouco de leveza pro dia. O que eu quero dizer para vocês é que existem muitas pessoas que enchem 90% do seu balde com sujeira, com lama, com coisas que não agregam em absolutamente nada, e 10% elas colocam coisas boas. E eu quero te perguntar, com que você está enchendo o seu balde? Com sujeira ou basicamente com água, com coisas que vão te agregar? 11º, sono. Basicamente, se você quer se tornar irreconhecível, passe a dormir melhor. Se você não dorme bem, as pessoas percebem. Não percebem apenas pelo seu humor, pelo seu cansaço, percebem na sua fisionomia. Dá pra perceber claramente quem não dorme bem. Dá pra perceber claramente quem tá exausto. Dá pra perceber claramente quem não conseguiu descansar. E se você não parar pra descansar e cuidar de si mesmo, você vai viver abaixo da sua capacidade e aí você vai continuar produzindo. Porque, cara, quanto menos você dorme, mais você se torna uma pessoa impulsiva, piores vão ser seus hábitos, piores vão ser suas decisões, menos você vai conseguir resistir às tentações, você vai se alimentar pior, você vai treinar menos, você vai ter ideias piores no trabalho, sua vida num geral vai piorar. Se você quer melhorar de vida e quer se tornar irreconhecível, passe a dormir melhor. 12º, treine. E aqui, os próximos vão ser basicamente sobre a nossa saúde, tá? Treinar é basicamente a maneira que a gente tem de ter um pensamento mais rápido, de melhorar o nosso bem-estar, de se sentir melhor é boa, de nos sentirmos melhores, de realmente ter um momento em que a gente cuida de nós mesmos e esse momento é um pilar para tudo que acontece na nossa vida. Ah, Pedro, mas eu tenho 40 anos, nunca treinei e me sinto muito feliz. Tudo bem. Você pode achar que dirigir um carro manual, um carro que tranca, um carro que o vidro é a manivela, que você tem que fazer uma força enorme, é legal. Até você dirigir um carro incrível. Vocês acham, as pessoas que dizem isso, elas acham que elas se sentem muito bem. Até o momento que elas passarem a treinar e vão ver que elas se sentiam muito mal.
A gente tem uma visão muito deturpada e muito pequena das coisas, né? A pessoa acha que ela se sente muito bem comendo mal, dormindo mal, treinando mal, até o momento que ela passa a cuidar dessas áreas da vida e ela percebe que ela viveu uma vida muito abaixo, só que ela nunca teve acesso àquilo. Então não tem como ela saber, tá bom? 13. Desenvolver a espiritualidade. Independentemente da sua religião, eu sou espírita, já falei isso algumas vezes e eu vou falar isso pro resto da minha vida, porque é realmente a doutrina que mais faz parte da minha vida, que mais encaixou na minha vida e que eu acredito e que eu estudo e que eu quero melhorar. Mas independentemente da sua espiritualidade, tenha uma, porque a espiritualidade te dá conforto e paz para os momentos difíceis. Te dá conforto para entender que muitas coisas têm respostas, que tudo tem resposta, na verdade. E aí você se sente menos no escuro, você se sente mais amparado e te dá, basicamente, eu estava falando com uma psicóloga sobre isso, esperança. Quem tem espiritualidade desenvolvida tem esperança de dias melhores. E muitas vezes esperança é a única coisa que a gente tem. 14. Alimentação. Gasolina. Alimentação é gasolina do corpo. Você não coloca qualquer tipo de gasolina no teu carro. Você não coloca qualquer coisa ruim no seu carro. Por que você coloca gasolina adulterada no seu corpo? Por que a gente insiste em se alimentar mal, sabendo que muitas vezes o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? Que muitas vezes a alimentação pode ser precursora de depressão, precursora de ansiedade, precursora de cansaço, de fadiga, pode ser precursora de tantas coisas ruins na nossa vida e a gente não para pensar nisso porque a gente vive no automático. Então, se você quer se tornar irreconhecível, passa a cuidar muito bem daquilo que você ingere, da gasolina que você coloca no seu corpo. 15º, faça o que você evita. Fazer o que você evita basicamente é dar o primeiro passo. Gente, muitas vezes, e na maioria das vezes, os melhores dias da nossa vida ou as melhores sensações da nossa vida estão atrás de algo que a gente tem medo de fazer. A gente morre de medo de pedir demissão e iniciar um novo projeto, mas muitas vezes a maior alegria ou o maior sucesso da nossa vida está atrás dessa decisão. Se questiona, o que eu tenho medo de fazer hoje? E por que eu estou evitando fazer isso? E se questiona também, o que pode acontecer se eu fizer e dar certo? Então, aquilo que você evita normalmente esconde a maior alegria da sua vida. 16. Termine o que você começa. Não seja o tipo de pessoa que começa 35 coisas diferentes e não termina nenhuma. Seja uma pessoa que começa uma e termina. Seja a pessoa confiável a ponto de que as pessoas falem ao seu redor que se o Pedro começou algo, ele vai terminar. Se o Pedro disse que ele vai fazer, ele vai fazer. A confiança é um ativo principal quando a gente fala de vida em sociedade. Se as pessoas não confiam em ti, elas não vão te dar emprego, elas não vão contratar os seus serviços, elas não vão, enfim, elas não vão confiar nada importante delas na sua vida. E a única maneira de você se tornar confiável é basicamente terminando aquilo que você começa e sendo uma pessoa que realmente cumpre aquilo que você promete, que foi o hábito número 1. 17. Tenha uma rotina. E rotina nada mais é do que ter pilares. Quando os dias se tornam difíceis, é a rotina, são os seus pilares que te mantêm de pé, que mantêm a normalidade. O seu dia pode ter sido horrível no trabalho, mas você treinou, você leu, você se alimentou bem, você dormiu bem. Tudo isso protege o seu dia, protege você de entrar em um declínio muito grande. Porque isso basicamente é a fundação de uma casa sólida. Pode ter um vazamento dentro da casa, só que se as fundações estiverem sólidas, isso não vai trazer um prejuízo tão grande. Agora, se você não tem as fundações sólidas, as bases sólidas, qualquer mini problema vai te levar a depressão, vai te levar à ansiedade máxima, um ataque de pânico, vai fazer você se desesperar, porque você não tem nada para proteger você de dias ruins. Os dias ruins acontecem de qualquer maneira. Só que, quando a gente tem uma rotina sólida de coisas que nos fazem bem e a gente não abre mão disso, a gente consegue reduzir as consequências de um dia ruim. E a rotina basicamente é isso. A rotina reduz consequências de momentos ruins. 18º. Não fique com pequenos problemas. Eu adoro falar sobre isso porque normalmente os pequenos problemas eles dão mais ansiedade do que basicamente trabalho em realizar. Preciso mandar um e-mail e eu sei que eu tô com aquele e-mail na minha cabeça, eu sei que eu preciso mandar e eu fico o dia inteiro com aquele e-mail que se eu parar durante 3 minutos eu envio
e encerro isso. Preciso responder uma mensagem, eu tô o dia inteiro com essa mensagem na minha cabeça e eu passo o dia inteiro ansioso, produzindo menos, e eu só ao parar 2 minutos, responder, aquele problema termina. Pequenos problemas, resolva logo. Não fique com pequenos problemas na sua cabeça, porque o custo de ter eles na sua cabeça é muito maior do que o custo de parar e resolver. 19º, busca o desconforto. Qual foi a última vez que você fez algo novo? Qual foi a última vez que você se desafiou a fazer algo diferente? Qual foi a última vez que você se desafiou a sair da sua zona de conforto? Que você se desafiou a acordar um pouco mais cedo, que você se desafiou a aprender uma habilidade nova, que você se desafiou a levantar a mão na reunião mesmo se sentindo desconfortável de falar perto dos seus colegas, que você se desafiou a apresentar um trabalho, que você se desafiou a gravar um vídeo, que você se desafiou a aprender uma língua nova, que você se desafiou a se inscrever numa prova de corrida, mesmo nunca tendo corrido, mas se obrigando a entrar num projeto, num processo de treinamento para isso. Qual foi a última vez que você saiu da sua zona de conforto? Não tem como se tornar uma pessoa melhor sem se desafiar. E último, saia do automático. Até larguei a caneta. Sair do automático é basicamente sair daquela fila de pessoas que eu falei para vocês, que estão andando em uma vida em que elas não sabem por que elas fazem o que elas fazem, elas não sabem porque sabe aquela pessoa que diz é porque é? Quando uma pessoa te diz que algo é porque é uma pessoa que tem o sintoma mais claro da vida no automático. Ah, por que você reclama tanto da segunda-feira? Ah, porque a vida é assim, segunda-feira é horrível, tem que trabalhar. Desconfie. Por que você, enfim, vive uma vida endividada? Porque o brasileiro médio é endividado e eu faço parte do Brasil. Por que você não estuda? Ah, porque eu não tenho tempo. Porque a vida é assim, né? A vida é difícil, a gente não tem tempo para cuidar de nós mesmos. Todas as vezes que as pessoas te derem respostas definitivas do que é porque é um sinal de que elas estão vivendo uma vida no automático. É que elas não questionam, não saem do conforto, porque a gente se engana porque a gente acha que a vida confortável é apenas a vida boa, mas muitas pessoas se sentem confortáveis em situações que são ruins, porque são certas. Existe conforto em viver uma vida abaixo da média, existe conforto em viver um emprego que você não gosta, existe conforto em viver um relacionamento ruim, porque sabe aquela analogia do cachorro que está sentado em cima de um prego e aí a gente pergunta por que ele não sai de cima de um prego se ele está chorando baixinho, se é ruim para ele? E aí a pessoa responde, porque não está doendo tanto ainda. Existe conforto em viver uma vida ruim, porque uma vida ruim é uma vida certa. E muitas vezes é mais desconfortável tirar o band-aid e se arriscar a viver uma vida melhor do que continuar nessa mesmice, nessa média, ou muitas vezes até abaixo da média. Espero que esses 20 comportamentos tenham feito sentido para você. Espero que você tenha me acompanhado até aqui. E se você me acompanhou até aqui, curta esse vídeo. Mande para as pessoas que você sabe que podem mais, que você sabe que se questionam, que você sabe que realmente já acordaram para essa sensação boa de fazer algo melhor. E eu não falo isso por maldade, mas eu não me importo com qual é o seu objetivo. O seu objetivo é teu. Ele não diz respeito a mim, não diz respeito a mais ninguém. O teu objetivo é teu. Mas eu me importo muito com você ir atrás dele. E eu quero, de fato, de coração, que você encontre uma vida mais intencional. E uma vida mais intencional muitas vezes nasce com colocar em prática esses hábitos. Então, muito obrigado pela companhia. Agradeço vocês por estarem aqui comigo. Curta esse vídeo, compartilhe. E eu também deixei aqui na descrição um link, tá? Que é o link do diagnóstico do Instinto à Consciência, que é de fato um diagnóstico para você mapear as áreas da sua vida, gratuito. São 12 perguntas que vão te mostrar exatamente qual é o seu gargalo e qual é o seu ponto forte. E um plano de ação para você sair desse ponto que você está e avançar na sua vida. Tá bom? Muito obrigado pela companhia e até a próxima.